Continuando a falar da nossa morte, encontrar sepultura na morte de Cristo, qual é a expectativa de Deus em relação àqueles que têm sido designados para a salvação em Cristo Jesus? Simplesmente a de que sejam convencidos do pecado pelo Espírito Santo. Isto é, que saibamos que possuímos uma natureza pecaminosa, decaída no pecado. Uma natureza que necessita ser crucificada para o recebimento instantâneo da nova natureza divina e também despojada para o crescimento em graus da natureza divina em nós. E que nós precisamos de ter a humildade de espírito para reconhecermos e confessarmos isto. Que tenhamos um coração quebrantado e contrito, que chore e que clame diante de Deus, aspirando e também lhe pedindo que nos livre de tal natureza decaída e que nos dê uma nova natureza divina pela habitação e senhorio de Cristo em nossos corações. Amados, dizemos assim que o problema básico do homem sem salvação não é simplesmente o fato de cometer atos falhos e de transgredir as leis de Deus, porque a causa básica das nossas negligências e maus pensamentos e ações, coisas que a propósito devemos detestar e abandonar, é a natureza carnal que todo homem possui por condição de nascimento natural herdado lá do Éden de Adão. Que isso é que faz com que sejamos concebidos em pecado ou sujeitos à escravidão do pecado. O espírito do homem está morto. Isto é separado de Deus. Então, essa morte humana é a separação dele de Deus. E separação é morte, tal como sucede com o nosso espírito e nosso corpo, que quando separados, o corpo morre. Por analogia, Deus é espírito e o homem é carne. Se Deus se afasta, então a carne morre. Ou seja, metaforicamente falando, também morre o homem. Deus disse que no dia em que o homem comesse do fruto proibido, ele morreria. Veja bem como o que Deus disse, né? No dia em que o fizesse. E Adão fez o que era para não ter sido feito e realmente morreu em espírito quando desobedeceu a Deus. E seu estado de morto espiritual acabou sendo passado para toda a sua descendência. Para nós, a saber, toda a humanidade, porque todos descendemos do primeiro homem criado por Deus. Amados, preste atenção, é errôneo pensar, por isso, que criancinhas que morrem herdam o reino dos céus por causa da sua inocência. Herdam o reino de Deus, sim. Mas não é por isto. É sempre por causa da cobertura do sangue de Cristo, que foi oferecido na cruz para nos justificar do pecado e para nos dar acesso a essa natureza divina que estou falando aqui, que a própria Bíblia nos garante. Deus fez a promessa de que o reino dos céus é das criancinhas. E é por isso que elas vão para o céu. Se veem a morte sem terem consciência do pecado. Eram as crianças eleitas de Deus e o Senhor permitiu que elas fossem bem cedo para o seu seio, do mesmo modo como irão todos aqueles que forem redimidos pelo sangue de Cristo, sejam jovens, sejam velhos.
Quando nosso Senhor disse que o Espírito Santo nos seria enviado por Ele, com o propósito de convencer do pecado, da justiça e do juízo, o que Ele queria destacar, na verdade, era muito mais o fato de que o homem só pode chegar ao conhecimento desta condição carnal se tiver uma natureza caída, modificada por Deus. Não é? O homem só vai reconhecer essa condição dele, essa condição carnal, de ter uma natureza caída, pelo trabalho do Espírito Santo em sua mente e coração, do que simplesmente nos levar a reconhecer atos pecaminosos que cometamos. Isso deve ser feito por graça, porque o homem não teria como pagar a Deus o preço correspondente à própria eternidade e ao sacrifício e o sangue oferecido por Jesus para a sua libertação. E para que seja por graça, deve ser também feito por fé. O dom dado por Deus ao homem para crer, aceitar, confiar, agradecer a graça que lhe está sendo oferecida em Cristo para a sua redenção, ressurreição, santificação e glorificação. Como já disse, a transação aqui não é apenas a de livrar o homem de atos falhos, de transgressões da lei e da vontade de Deus, mas, sobretudo, da natureza decaída e corrompida que ele possui. Foi por isso que Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue. Foi para que, considerados por Deus pela fé nele, crucificados juntamente com ele, possamos receber a sentença de crucificação e mortificação de tal natureza carnal. Assim, no cristão, a carne está morta para Deus e agora ele vive em novidade de vida, ou seja, pela nova natureza recebida, através da sua conversão a Cristo. Estou falando da sua conversão, não de estar convencido, mas convertido. Ele agora, depois de convertido, ele conhece a Deus em espírito. Ele agora é filho de Deus pelo poder que lhe foi concedido por Jesus Cristo. Ele ama a lei de Deus, ainda que haja restício da velha natureza, porque isso nunca vai acabar. Só no dia que subirmos ao céu, que formos transformados. Então, Deus nos ama e aceita plenamente cada um de nós como somos, porque somos filhos e não bastardos. E começa então a trabalhar em nós o crescimento em graça que nos conduzirá à glória celestial. Tendo em si a natureza divina, o homem cristão pode responder aos movimentos e vontade do Espírito Santo que nele habita, sendo conduzido à oração, à meditação, na palavra e à prática das boas obras de fé produzidas através dele pelo mesmo Espírito. Deus está satisfeito com o cristão por causa de Cristo e da obra que foi consumada por ele. E o cristão está sempre contente com o seu Deus, ainda que em meio às tribulações, dores e agonias, se regozijando nelas, porque elas o têm levado para mais junto do Senhor e ao seu conhecimento. Assim, a vida de Adão em nós vai ficando cada vez mais fraca, perdendo força e desaparecendo. E a de Cristo, em contrapartida, vai aumentando em graus, de glória em glória, de fé em fé. Louvado seja Deus pelo seu dom inefável em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Voltemos ao nosso texto de Efésios 2,3, que diz: entre os quais também todos nós andamos
outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja que é dito que todos nós, sem exceção, ricos, pobres, velhos, moços, a saber, os cristãos, nós que somos, andamos também na mesma condição e obras dos filhos da ira divina. Ou seja, nós éramos, por causa da nossa natureza decaída, do pecado, tanto filhos da ira como os demais homens. Foi Cristo quem nos resgatou de tal condição, queridos. Assim, podemos entender que ninguém verá o reino de Deus e será considerado digno de herdar tal reino, porque sempre foi uma pessoa boa, porque foi uma pessoa distinta, diferente dos demais. Não, nada disso. Porque mesmo depois de redimidos, não deixamos de ser pecadores enquanto estivermos nesse mundo. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, o que foi que fez a diferença? Porque os pecados eventuais dos cristãos não os sujeitam mais à condenação eterna, e à ira eterna, e à maldição de Deus. Nem dentre eles, quem dentre eles não clamará junto com Paulo, como Paulo fez, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É a pergunta que Deus, que o apóstolo Paulo faz. E bem educado e disciplinado pela graça, todo cristão dirá também, juntamente com o apóstolo, vai dizer assim, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrou da lei do pecado que opera na nossa natureza. Que nos considerou justificados do pecado. Não para pecarmos, para continuarmos na prática do pecado, mas do fato de que temos ainda uma natureza que é um corpo de pecado, já sentenciado, crucificado, morto, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu a nossa morte. O que foi condenado no nosso lugar, foi Cristo, para que fôssemos libertados da escravidão a que estávamos sujeitos por causa da nossa velha natureza. Este é o cerne do Evangelho, exposto em poucas palavras. O Evangelho não nos foi dado para a nossa apreciação e consideração filosóficas, não, mas para que creiamos nele e, crendo, sejamos salvos e tenhamos vida eterna. Ao ter ouvido a verdade, não será de qualquer proveito que você se sinta apenas despertado para a realidade da nossa condição neste mundo. Tal como o fora no passado, o jovem rico que veio ter com Cristo, agitado em sua consciência, mas que não estava disposto a renunciar a tudo para ter a vida eterna e o reino dos céus. Faça isso. Dê mais um passo adiante do coração despertado e peça a Deus um coração quebrantado, humilde e contrito, que sinta a dor pelo fato de estar debaixo do pecado, da maldição da lei e da ira de Deus. Clame, não dê sossego a si mesmo e nem a Deus, enquanto você não sentir que houve realmente o recebimento de uma nova natureza do céu, da natureza divina prometida para todos aqueles que crescem em Cristo. Que o Espírito Santo lhe conceda esta bênção, por não ter olhado para si mesmo buscando algo de bom que pudesse agradar a Deus e torná-lo digno do céu. Mas, por simplesmente olhar para Cristo, considerando o desespero total do seu caso, que é o de ter uma natureza que nem você, nem qualquer outro poder deste mundo ou fora dele é capaz de mudar, senão somente aquele que nos foi dado por Deus para operar tal mudança em nós.